Nós vamos ter agora a guia dados. Tá? A guia dados ela tem algumas peculiaridades, mas por padrão a gente tem aquelas mesmas opções de classificação em ordem, filtro, né? Filtro avançado. Por exemplo, aqui da classificação a gente pode classificar de uma outra forma, um pouquinho mais avançada, colocando vários classificadores, né? Não só o nome. A gente pode adicionar novos níveis de classificação. Quero classificar por nome, por gênero, né? E gênero eu quero de A a Z, e nome de Z a A. Então eu posso fazer isso aqui, ele vai ordenar. Nessa classificação, ele acaba pegando toda a matriz de dados, tá? Se a gente pegar por partes, ele não. Ele, ele meio que. Ele não desmonta aqui a parte da matriz, né? Não vai redefinir os valores diferentes para cada um. Então é importante que a gente sempre mantenha a matriz inteira para classificar, tá? Para não ter problema dos valores serem destinados ou as datas para pessoas que foram classificadas de uma forma diferente. A mesma coisa funciona de A a Z, Z a A aqui. Então a gente pode fazer isso, você vai pegar sempre a primeira referência, tá? Importante na hora de classificar sempre selecionar a matriz toda. Filtrar, aquela mesma história que a gente fez na página inicial de filtros, né? Classificação. Vai classificar aqui, mostrar os itens que tem na lista. Sequencial, tá? O filtro avançado, ele tem uma peculiaridade. Você pode aplicar um filtro avançado numa matriz e dizer para ele que quer copiar para um outro lugar, colocar a área que você quer copiar. Um exemplo, eu vou selecionar essa célula e eu quero somente registros exclusivos, distintos. Então, se tiver alguma coisa duplicada aqui, ele não vai trazer. Por exemplo, se eu tivesse aqui a Maria duas vezes aqui, todos os valores fossem idênticos, ele não, ele traria só uma vez, tá? Vou dar um exemplo no caso que eu vou pegar só o filtro avançado da data. A gente tem duas datas iguais, ele vai trazer só três linhas. Já pegou da cena, exclusivo. Aqui a gente vai selecionar a única célula. E aí ele trouxe só as três datas, tá? Porque ele viu que tinha duplicidade, trouxe distinto. Tá? Bom. Remoção de duplicidade, também a mesma coisa, né? Se a gente selecionar o dado, ele vai remover as duplicidades. A validação dos dados, ele vai ver se tem alguma referência circular nos dados, né, com relação às fórmulas. Ele indica isso, tá? Vamos supor, se eu quiser fazer uma referência a essa célula e essa célula fazer referência a essa, ele vai dar uma referência circular. Então ele pode dar problema. Tá? Bom, com relação aos demais agrupamento, o exemplo, tá? Eu quero criar subtotais. Então, se eu clicar aqui em grupamento, ele vai criar um agrupamento ou um subtotal. Pode ser por linha, então eu posso vir aqui e minimizar. Então, se eu tiver um exemplo de feminino e masculino, eu posso agrupar aqui também por feminino e masculino, ou coisa do tipo. Tá? Desagrupar, ele vai fazer a mesma coisa, vai desagrupar, vai tirar o agrupamento e agrupamento por subtotais. Você pode selecionar por subtotal de idade e salário por gênero, né? Aí ele vai fazer aqui, ó. Ele fez aqui ele pegou como a idade é igual, ele já fez um subtotal por idade, tá? E aqui o importante é colocar a referência, né? Ele já cria, tá vendo? Campo de fórmula de subtotal. Hum,
Se a gente fechar aqui, ó, ele vai dar o subtotal. Quando ele está aberto, ele fica zerado mesmo. Tá? Ele calculou, né? Nós estamos com o cálculo automático, ok. Então assim, ele aplicou, só que estava aparecendo zero. Quando a gente fechou aqui, ele já fez a conta. Se eu clicar em 2 ele abre direto, se eu clicar em 1 ele fecha direto também. E eu posso fazer a mesma coisa para coluna. Então se eu quiser desagrupar aqui, desagrupar tudo, tem que selecionar, né? Selecionar tudo aqui, abrir, desagrupar. Desagrupou, só que ele manteve os subtotais. A gente tem que remover. Pode selecionar as duas linhas e excluir. Tá? Mas se eu quiser fazer para a coluna, eu também posso fazer. Ele vai perguntar aqui, se eu fazer a soma por aniversário. Desculpa, aqui, agrupar. Aí aqui eu posso selecionar a coluna. Então ele vai fechar aqui para mim na coluna. Tá? Aí também desagrupar a mesma coisa. Desagrupar a coluna. Ok? Bom, essa área aqui é a área de conexão com dados externos. Então, vamos abrir uma planilha nova e vamos fazer uma conexão com dados externos com relação a texto. A gente tem com relação a banco de dados em Access, a informações de dados da web, tem outros tipos também, as dados SQL, né? Tem uma série de banco de dados que ele faz, Microsoft Query, mas ele precisa ter a conexão de banco de dados, né? Tem uma série de configurações para ele puxar lá direto do banco de dados. Normalmente a gente pega em arquivo texto. Vou pegar um exemplo aqui, vamos pegar esse arquivo que eu tenho, texto. Então, o que ele vai fazer? Primeiro passo, ele vai me perguntar se é delimitado ou largura fixa. Delimitado é porque ele tem alguma tabulação, alguma informação que delimita os campos, né? Então, assim, se ele possui cabeçalho ou não, né? Pode ativar. E aí eu dou continuidade. Aqui no caso, eu vou voltar porque ele possui cabeçalho. São esses dados, base date, stid, holding, assim por diante. Ele já veio numa configuração de tabulação, né? Muitas vezes ele pode vir em vez de tabulação, vir com o separador de ponto e vírgula, espaço, coisa do tipo, tá? Ele pode também vir com um qualificador de texto em aspas, né? Trazer todo o texto em aspas, aí você pode colocar aqui. E aí, avançando, aqui ele vai perguntar se você quer formatar alguma coluna. Normalmente a gente não faz essa formatação, já é automático, ele já identifica, né? Mas vamos dar uma olhada. Ó. A gente está vendo aqui que os valores eles estão vindo com vírgula e com ponto no final. Está no formato americano. Eu converter isso para formato português, a gente vem em avançado e aí substitui aqui o ponto pela vírgula, que na hora que ele jogar ele já vai entender que vai ter essa conversão aí para corrigir o resultado que ele jogou. Então ele vai jogar a partir da célula 1 e vai montar toda a conexão jogando os dados aqui de uma forma ordenada. Então ele está jogando aqui os dados, está aí, ó. Então com a configuração ele já entendeu que isso é um valor, que isso aqui é um número, que isso aqui são texto, isso aqui é data, né? Então ele já trouxe toda a informação bonitinha. E aí se a gente vier na parte de conexões, depois que esse dado já foi registrado, a gente vai ver que ele vai apresentar aqui uma conexão com um arquivo externo, que é um arquivo texto, né? Então ele vai mostrar aqui você tem as propriedades, né, de como que ele foi feita a importação, tá? Se você precisar atualizar também esse mesmo arquivo, né, ele vai estar aqui, ou adicionar novos modelos de dados. Você pode também colocar aqui. Aqui é a mesma coisa, a propriedade, se o arquivo importado, o arquivo que tiver externo, tiver alteração, você pode vir atualizar, que ele já atualiza.
Só você dizer que é o mesmo arquivo. E aí trabalhar como se fosse uma tabela normal importada de um arquivo externo, tá? Isso aqui é usado bastante. Bom, outros pontos são feitos, muita nível avançado, quase que desenvolvedor, usam bastante a parte de solver ou análise de dados, né? São ferramentas mais para cientista, né? De dados e que trabalham com dados hipotéticos, né? Tentando fazer uma regressão dos resultados, né? Chegar num resultado, um resultado ideal. Às vezes envolve taxas. Você fazer uma simulação em que eu aplico uma taxa, um valor base, e de repente eu quero fazer uma alteração, e aí eu tenho um resultado do financiamento. Mas às vezes o que acontece? Eu quero dizer para mim que eu quero dizer para ele, em vez de eu fornecer uma data e um valor base, eu quero dizer para ele que eu quero que o meu resultado seja X. Então o que ele vai fazer? Ele vai alterar a taxa de uma forma dinâmica ou o valor base para que aquele resultado seja o que eu pedi para ele. Então ele faz o inverso, né? O solver. Ele tenta mudar a entrada para chegar no resultado que você quer. Tá? Isso é muito usado em simuladores, né? A parte de revisão é dicionário de sinônimos. Assim como a gente tem no Word, a gente pode fazer verificação ortográfica, a gente pode, né, escrever uma palavra errada aqui e ele, dentro do dicionário de sinônimo, ele automaticamente ele vai entender que o alô tem uma acentuação, alguma coisa. Então eu vou adicionar isso à verificação ortográfica e ao dicionário. Posso pedir para ele rastrear depois, ó. Ele vai rastreando dentro do dicionário, né? Ou palavras novas, ou se a palavra está associada a alguma aqui próxima, para identificar o erro ou adicionar novos itens ao dicionário. A tradução, colocar comentário, eu posso inserir um comentário numa célula, então eu posso vir aqui, ó, botão direito, inserir comentário, eu vir aqui no comentário. Então eu coloco um comentário aqui. Esta informação é chave. Aí fica aqui o comentário. Eu posso colocar esse comentário aqui se eu quiser, mostrando ou ocultando o comentário, deixar ele à mostra direto. Posso, né, ocultar comentário quando eu saio da célula. Quando eu entro na célula, ele volta. Excluir comentário, anterior, próximo. Mostrar todos os comentários, né? Posso proteger a planilha, proteger a pasta de trabalho. Uma coisa é proteger a planilha, a pessoa não consegue fazer edição. Uma coisa é proteger a pasta. E como a gente tem duas planilhas, ela vai proteger tudo que está aqui dentro. Então a pessoa não vai conseguir mexer em nada, só exibir. Mas você pode especificar a proteção dentro de uma célula. Você pode desproteger uma célula específica que ele possa mexer. Então, se você vier numa célula específica e vir formatar célula, aqui tem a parte de proteção, você coloca que não vai ser bloqueada. Então, quando você dá OK e protege a pasta ou a planilha, é só essa célula, ela não fica protegida. Então, é como se você deixasse uma opção de célula para o usuário editar, né? Compartilhamento da pasta, a proteção e compartilhamento, a permissão para usuários específicos, controle de alteração, tá? O próprio nome já está dizendo, é bem simples. A parte de exibição, essa parte de exibição também é importante porque a gente pode visualizar o documento em diversas formas, no modo de exibição personalizado, né? A gente pode personalizar uma exibição, então pode adicionar aqui um nome, né? Um layout de página. Então aí ele vai me dar uma estrutura um pouquinho diferente, ó. Estrutura e layout, né?
Você pode colocar cabeçalho, rodapé, como se fosse uma página de impressão, tá? Visualização de quebra de página, então você consegue aqui, ó, ele está quebrando aqui, eu consigo dimensionar na hora para imprimir. O modelo normal que é o que a gente usa. Tá? A gente pode tirar as linhas de grade, ó, ficou tudo em branco, né? Não aparecem aquelas linhas, agora voltou, ó. O título seria as colunas e as linhas. Tem uma visualização mais clean, né? Um pouquinho melhor. Se for apresentar o trabalho direto aqui no Excel para alguém, tá? Tirar a barra de fórmula, vai tirar aquelas barras de fórmula. Então você consegue deixar uma aparência um pouquinho mais... Fazer um zoom, se eu quiser mostrar um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Visualizar de uma forma melhor, ou definir um tamanho específico aqui a 100%, um zoom de seleção, né? Vou voltar ao normal. Abrir uma nova janela, né? Então ele abriu uma nova janela, o mesmo número de arquivos, só que ele tem um 2 no final, né? E o nosso é o 1. Então ele abriu uma nova janela. Vou fechar a janela e ficar aqui. Organizar, né? Se eu tiver mais de um Excel aberto, eu consigo ver os dois ou em paralelo, ou na horizontal, na vertical, eu posso escolher, ou em cascata, né? Lado a lado, como eu só tenho um Excel aberto, então vamos visualizar em uma nova janela, e agora vamos colocar aqui a exibição horizontal. Ó, apareceu as duas na horizontal. E quando eu me movo nas duas, né? Bom, tem a opção de fazer isso. Aqui, ó, janelas de pastas e trabalho ativas. Então a gente pode colocar aqui. Normalmente elas percorrem junto, mas elas não estão organizadas dessa forma, pelo menos aqui. Então, se eu fizer na vertical a mesma coisa, ou em cascata, né? Ele vai mostrar em outros formatos. Aqui mostrou em cascata, um do lado do outro aqui embaixo, tá? Vamos fechar essa opção 2 aqui, ó. Tá aberto. Então, se eu tiver vários arquivos em Excel, eu consigo organizar eles todos, a amostra deles todos aqui, lado a lado, horizontal, vertical, e assim por diante. Bom, um outro ponto importante na exibição é congelamento de painel. Vamos supor que eu coloque o cursor aqui nessa linha, tá? Eu seleciono essa linha. E eu diga para ele o seguinte, eu quero congelar o painel, a linha superior ou a primeira coluna. O que ele vai fazer? Se eu congelar a linha superior de onde está selecionada a minha linha atual. Então ele vai congelar a linha 1. O que é congelar a linha? Se eu clicar aqui e eu percorrer, tá vendo que a linha 1 não se mexe? Se eu tirar esse congelamento, eu vou descongelar. O que vai acontecer? Ó? A linha 1 saiu. Né? E se eu fizer isso aí na primeira coluna? Vamos supor que eu coloquei a célula aqui. E eu quero fazer na primeira coluna. O que ele vai fazer? Ele vai congelar essa coluna e as outras vão sumir. E ela não. Tá? Se eu não fizer isso aí, ela vai sumir. Então ela acaba se movimentando. Eu posso também congelar parte do painel, quero dizer, eu quero congelar a coluna e a linha. Também tem essa opção, ó, congelar o painel. O que ele fez? Como minha célula estava aqui, ele congelou a linha de cima e a coluna de trás. Então eu corro aqui e corro aqui, mas a linha e a coluna sempre ficam congeladas. Tá? Bom, alternar janela, macro. Essa parte da macro é para desenvolvedor, tá? As macros elas são importantes, que elas podem otimizar nossas tarefas. Então, pode ser que tenha muita coisa repetitiva e de repente a gente consiga fazer através de macro. Um exemplo, tá? Se eu precisar embutir algum comando aqui num botão, ou criar um botão, ou executar alguma coisa que eu sempre venho
fazendo, né? Ativar e desativar o filtro, um exemplo, tá? Eu posso vir aqui de gravar uma macro, né? E aí eu vou dizer, aí eu vou tudo que eu executar, eu vou gravar a macro assim, filtrar, tá? Aí eu posso dar uma tecla de atalho, tipo Ctrl F, Ctrl Shift F, ou Ctrl G, Ctrl G minúsculo. Aí dou uma descrição. Dou OK, ele está gravando. Está gravando, tá? Então, para a gravação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui. Vou mandar ele filtrar aqui, tá? E aí parei a gravação. Vou lá, para a gravação. E ele gravou a macro para mim. Então, o que acontece? Eu vou tirar o filtro manualmente, né? E agora eu vou mandar executar a macro. Ao invés de aplicar o filtro, vou mandar exibir a macro. Eu tenho a macro filtro aqui e vou mandar executar o que ele fez. Ele já colocou o filtro ali automático. E a gente pode até entrar no código também, né? Exibir macro, ó. Vim aqui na edição e ver como que ele criou essa macro, né? Então ele fez aqui a macrinha, o filtro no módulo 1. Ele só deu um selection auto filter, né? Então ele aplicou o autofiltro e o comando bem básico é esse, tá? Então a gente pode gravar vários macros, fazendo várias coisas aí e ver como que funciona isso através de macro e otimizar os processos, tá? Uma área que a gente também pode explorar seria a aba aqui, a guia arquivo. Ela tem algumas opções importantes, inclusive modelos para a gente trabalhar, tá? Eles fornecem esses modelos, então a gente poderia clicar aqui em arquivos. A gente tem algumas informações aqui para proteção da pasta de trabalho, então eu posso criar proteção, verificação, se há algum problema, fazer uma inspeção, ele faz isso daí na pasta de trabalho, seria documento integral. Gerenciar versões, né? Posso fazer a parte de recuperação da pastas não salvas, né? E opções de exibição no navegador. Em novo, que é muito legal, ele tem vários modelos já pré-preparado, tá? A gente pode usar N modelos aqui que já vem da própria Microsoft, modelos Excel. Então, eu vou abrir alguns modelos aqui só para vocês darem uma olhada. Então, aqui tem introdução de fórmulas, de tabelas dinâmicas, tá? Normalmente ele vem com esses tutoriais, essas dicas. Então, vamos abrir um exemplo aqui, né? Dicas e truques. Então, é só você selecionar, criar, baixar o modelo, ele vai criar um Excel modelo, né? Do que ele fez aqui, dizendo, assim, algumas dando algumas dicas de como ser mais produtivo e rápido, economizar tempo no Excel. Então, o que ele fez? Ele criou uma telinha principal com um botão, vamos lá, e aí mostrando aqui dica de gráfico recomendado. Então, ele mostra, né? Você tem os botões para você ir para as planilhas através deles, ao anterior. Então, volta, avançar. Então, assim, isso aqui é uma versão do Excel que tem um gráfico que você escolhe esse tipo de gráfico de geolocalização. Nessa versão não tem, tá? Aqui ele está dizendo o seguinte: preenchimento relâmpago de Nancy Smith na célula C8. Então, na célula C8, se eu digitar Nancy Smith e pressionar Enter, em seguida, Ctrl E, para preencher as células vazias, né? O Excel os preencherá seguindo o exemplo digitado na C8. Então, lembra que eu falei que quando a gente arrasta, dependendo se for um número, 1 e 2, ele vai fazer a sequência, uma data, né? 1 de abril de 2008, vai colocar 2 de abril, 3 de abril. Tá? Aqui é a mesma coisa quando eu falo, aqui no caso ele está dando um exemplo do e-mail, né?
Ele começa a inventar alguns exemplos. Então, nancysmith@contoso.com. Então, quando ele aplicou, quando ele fez isso aqui, pressionou Ctrl E, ele já preencheu as células vazias, né? Seguindo o exemplo da C8. Ele montou um exemplo, né, de e-mails, tá? Automaticamente. Tá? É, carregar um arquivo Excel no OneDrive com compartilho para todas as pessoas, para que todos possam editar o arquivo ao mesmo tempo usando o navegador web. Então, você consegue compartilhar também a informação, tá? É isso que ele está mostrando aqui. Ele está dando um tutorial. Bom, vamos abrir um outro modelo aqui. Tá, assim, os modelos eles ajudam muito, que às vezes tem dicas. Aqui, esse aqui introdução às fórmulas, tabelas dinâmicas, tá? Então, os modelos vêm alguns exemplos, vocês podem treinar. Aqui, calendário ilustrado com as estações. Vamos abrir esse aqui pra gente ver como que ele é feito. Olha como que ele é legal. Ele é bem... Ele é montado bem bonitinho, né? Provavelmente eles usaram o quê? Usaram aqui uma imagem, né? Colocaram aqui uma formatação A35, mesclaram essa informação, tiraram a exibição do título, que é a coluninha e a linha de grade, então a gente pode colocar de volta. E aqui aplicaram uma formatação à tabela, né? Igual a gente já viu aqui, ó. Estilo, tá vendo? Aí aqui o formato. Então foram fazendo toda a parte de design, né? E aqui mostra a guia, ó. Abrir e tal, tudo, né? Com dados digitados. Então também pode ser feito dessa forma. Vamos abrir um outro modelo, tá? É um trabalho mais de design. A gente vai ter um modelo aqui, vamos ver, ó. Um modelo um exemplo de fatura, né? Fatura comercial básica, ele também cria. Um orçamento doméstico, olha que legal. Orçamento doméstico, um modelo que ele tem. Olha que interessante, né? Ele fez bem bonitinho aqui, colocou uma imagem, né? Aí colocou aqui cabeçalho de saldo, com os resumos do saldo, previsto, real, diferença. Aqui, né, informações de receita, tá vendo? Ele usa algumas fórmulas, soma, ó, tá? E a soma também, aqui uma soma simples, tá? Aqui ele vai usar, tá usando um gráfico, ó, que legal, ó, com base nas informações, tá? Ele pode usar com base em informações em outra planilha, ó, que legal. Daqui ele colocou um comentário, tá? Uma outra figurinha aqui, uma imagem, tá? E aqui ele colocou estilos de botões que você clica e é como se ele filtrasse já a informação. Então ele está filtrando aqui animais. Então a macro é muito legal por isso, porque você pode criar uma macro para especificar um filtro, né? Dentro do seu contexto e jogar ele num botão e a pessoa clica aqui, quero ver alimentação, aí vai aparecer, ó, filtro alimentação, tá vendo? Quero filtrar seguro, ele vai aparecer a informação de seguro aqui filtrada, filtrado. Então o botão faz isso em vez de eu vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, quero poupança, ok, tá vendo? Ó? E já faz aqui. Então é muito legal porque automatiza aqui e deixa de uma forma bem visual, bem legal, né? Aqui ele congelou a coluna, ó. A gente baixar, então aqui fica sempre congelado, é bem legal também, tá? E aqui alguns dados adicionais, ó. Aqui já não congelou, tá vendo? Então ele some a figura lá, mas é meio que um resumo, tá? Então assim, a gente tem vários exemplos e modelos que criam aqui através dos arquivos novo, né? Que vocês podem usar também para treinar, para ver como que ele é feito. Ó. Ele fez um estilo de projeção, né? De projeção de Gantt, que é o quê? Como se fosse um cronograma de projetos, ó, tá? As atividades aqui, os períodos. Ele criou, se alguém já ouviu falar de project, ele fez meio que um project aqui, né? Então a pessoa consegue também. Pessoal, é muito importante que vocês façam as avaliações, tá? As avaliações vêm para mim, para o meu e-mail, e aí eu tenho o contato do e-mail de vocês também.